Fala pessoal, beleza? Boa noite a todos. Estamos aqui para analisar mais um jogo do São Paulo. Dessa vez pela Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida, que aconteceu no Morumbi, contra o time pernambucano Náutico, o tradicional Náutico. O São Paulo ganhou por um placar muito magro, um placar que preocupa um pouco, que é o 2-1. São Paulo ganhou de 2-1, sendo que teve chances para aplicar uma goleada, mas perdeu muitos gols, principalmente com o André Silva. O André Silva jogou muito mal hoje, mas muito mal. O que perdeu de gol é sacanagem. É aquilo que eu falei no jogo passado. Ele faz 2 gols no jogo passado da Libertadores. Ele faz 2 gols, sai como herói, beleza, mas é aquilo. Aquele jogo foi um ponto fora da curva. O jogo de hoje é o André Silva de fato. Ele não é jogador para vestir a camisa de São Paulo, nem como reserva. Sinto muito. Essa é a minha opinião, pelo menos. O Luciano é um pouco complicado de falar porque o cara simplesmente fez os 2 gols hoje. Beleza, ele jogou melhor do que estava jogando ultimamente, reconheço. Mas a gente não pode esquecer da influência do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira, da base, ele foi fundamental para os 2 gols. Ele é quem cria a jogada. No primeiro gol, inclusive, é ele que dá assistência para o Luciano. No segundo gol, não, perdão, no primeiro gol. E no segundo gol, é ele quem inicia a jogada também. Que depois passa a bola para o Marco Antônio, que cruza para o Luciano desviar debaixo do gol, praticamente. Mas o Luciano, ele continua ainda muito lento. Ele teve umas bolas, umas jogadas ali que perdeu o gol. Era para ter passado, ia deixar o companheiro na cara do gol, não passou. Demorava muito para decidir. Enfim. Mas, tirando isso, beleza. O Luciano fez os 2 gols. E é aquilo que eu acho que muita gente já percebeu. O Luciano, dentro da área, é uma coisa. Ele participa das jogadas e ele faz gol mesmo. Não todos os jogos, mas vira e mexe ele faz gol quando a gente precisa dele, por exemplo, hoje. Agora, fora da área, ele é um desastre. Ele atrapalha muito o time, deixa o time mais lento e prejudica as jogadas em geral. Fora da área. Mas dentro da área, como um segundo atacante, aquele cara que pega a sobra, dentro da área, ele é bom. Eu acho que nesse quesito o Luciano ele ainda tem um espaço no time. Mas só se for para jogar desse jeito. Porque se for para ficar jogando a maior parte do tempo no meio de campo, tentando armar jogada, aí não adianta. Aí sinto muito, mas temos jogadores melhores. O Matheus Alves, jogador da base, ele claramente não está bem. Se a gente for pegar aqui a tríade da base, quem é a tríade da base? É o Matheus Alves, o Lucas Ferreira e o Rian Francisco. Os 3 principais jogadores da base. Tem outros também, né? Como o Rodriguinho, que não entrou muito bem no jogo hoje. O Luca, que quase entrou hoje, mas de novo o Zubeldia teve que mudar a substituição por causa da lesão do Alan Franco. Espero que seja só uma lesão, aquela um pisão no pé, uma coisa assim, bem rápida, passageira. E o Mike também, mas o Mike tá nas categorias de base, né? Jogou acho que um jogo pelo profissional, mas já voltou para as categorias de base. Mas a tríade, da tríade, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Rian Francisco, para mim, o Matheus Alves é o menos preparado. É o que mais assim está pecando e perdendo chances. Fazendo, às vezes, erros bobos, errando passe, fundamentos bobos. Ele perdeu um gol hoje, na minha opinião, foi um gol que ele perdeu. Tudo bem que ele estava muito marcado, tinha 2, 3 jogadores, mas ele também tem aquele problema de letargia, ele demora para decidir. Ele segura demais a bola. Dava para ele ter dado aquele toquezinho de primeira, uma jogada do primeiro tempo, mas ele tentou ali limpar a jogada, driblar e acabou perdendo a bola.
Diferente do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira, ele está prontíssimo. É realmente, assim, espetacular a fase do Lucas Ferreira. Dos três, para mim, é o melhor. E é bom que o São Paulo renove com ele, porque se o São Paulo perder o Lucas Ferreira por dinheiro de pinga, ou pior, de graça porque não renovou o contrato, para times, sei lá, Cruzeiro, Bahia, qualquer time aqui do Brasil, é motivo para a torcida, assim, pressionar, mas pressionar muito a diretoria. Porque esse moleque, o São Paulo precisa renovar para ontem. Colocar, assim, uma multa rescisória muito cara e aumentar muito o salário dele. Ele sim merece um salário aí bem gordo. Parece que a última vez que eu tinha visto, ele ainda está recebendo o salário que ele recebia na base, que é 20 mil reais por mês, algo assim. O São Paulo estava querendo aumentar para 80 mil. O Lucas Ferreira e o seu empresário provavelmente eles não são bobos. Eles sabem que eles valem muito mais do que isso. Pô, se chega um Cruzeiro aí dando 200 mil para ele, ou um Bahia 150 mil, ele vai embora do São Paulo. Então, assim, se o São Paulo tem dinheiro para gastar com o Jandrei, que ganha 500 mil por mês, para ser um dos piores reservas, o pior reserva do Brasil na posição goleiro. Tem não sei quantos milhares aí para gastar com o André Silva. Eu acho que vale a pena, né, desembolsar um pouquinho aí pro Lucas Ferreira também. Mas voltando aqui ao jogo, o time em geral ele é muito lento. Muito por culpa do Luciano, como eu disse, quando ele joga de meio, quando ele tenta armar a jogada, é um desastre. Mas não é só ele, tá? O time em geral é muito lento e o time em geral vem pecando muito nos fundamentos. Assim, é aquela tomada de decisão errada. Quando é pra chutar, não chuta. Quando é pra cruzar, não cruza. Ou cruza errado. É, erra passes muito bobos. Passes, assim, de 2, 3 metros. Isso é uma coisa preocupante. O São Paulo ele precisa melhorar isso porque é inadmissível, né, um time da altura do São Paulo jogar desse jeito. Sendo que isso custa caro. E isso foi um dos motivos pelo São Paulo não ter ganhado por um placar mais largo. O que era muito necessário, porque o próximo jogo vai ser lá em Pernambuco. E o São Paulo tem dificuldades para enfrentar o Náutico lá. Não vai ser um jogo fácil. Acredito que o São Paulo vá passar, ele é o favorito, mas não vai ser um jogo fácil. Se tivesse sido uns 3-4-1, estaria bem mais tranquilo. Eu queria falar também um pouquinho sobre o Cedric, nosso lateral aí direito. Muita gente tem criticado ele, falando que ele é ruim, que, pelo amor de Deus, não é para ser titular do São Paulo. Que eu entendo. Eu acho que o Cedric ele realmente tem as suas limitações, mas assim, ele é um lateral que sabe cruzar, pelo menos. Pelo menos isso, porque nem isso o São Paulo tinha como lateral. Finalmente o São Paulo tem um lateral que sabe cruzar. Claro que ele erra de vez em quando, comete ali uns erros crassos mesmo em cruzamentos, mas no geral ele sabe cruzar. Muito diferente do Igor Vinícius, que pelo amor de Deus não acerta um cruzamento. De 10 cruzamentos erra 11. Uma coisa assim impressionante. Então assim, é claro, se o São Paulo tivesse uma situação financeira um pouco melhor, eu gostaria que o Cedric fosse o reserva e o São Paulo fosse atrás aí de um lateral mais à altura para ser titular do clube. Mas é o que tem para hoje. E eu acho que é acertado a renovação dele. Parece que ele já renovou com o São Paulo, ou está muito próximo disso, até o final do ano. E acho que é acertado por parte da diretoria, porque é o que tem para hoje. Não dá para ter Igor Vinícius. Já o Wendel, ele ainda não mostrou para o que veio. Eu confesso que eu fiquei um pouco empolgado com a contratação dele. Eu achei que ele seria um lateral que ajudaria muito o São Paulo, mas tem pecado muito nos jogos. Não mostrou para que veio. Não está fazendo jus
ao fato do São Paulo ter trocado William Gomes e o Moreira por ele. Realmente aí parece que foi um negócio muito mal feito. Mas, no geral, como eu disse, o São Paulo uma equipe lenta que precisa melhorar nesse quesito. E como é que melhora nesse quesito? Sabendo passar mais rápido. Só que o São Paulo, como eu disse, também erra nesses lances. Ele erra em fundamentos, erra no último passe ou erra em passes comuns de 3, 4 metros. Então, se o time não sabe nem isso, nem passar direito, é lógico que vai ser um time letárgico, um time lento. Isso é uma coisa que o Zubeldia vai ter que trabalhar, seja o Zubeldia ou um técnico futuro. Mas o São Paulo ele precisa melhorar nisso, porque é algo que vem atrapalhando muito o time. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o Lucas Ferreira também. No segundo tempo, ele tem errado um pouco mais. Errado em domínio de bola, errado um passe, um cruzamento. Isso é nítido por causa do cansaço. No primeiro tempo ele joga pra caramba, no segundo tempo ele deixa um pouco a desejar. Mas você vê que é pelo cansaço. O Lucas Ferreira, ele cansa no segundo tempo. E assim, é um jogador jovem que a gente espera que aguente os 90 minutos. Então, isso é outra coisa que o São Paulo precisa ver. Precisa treinar esse garoto, a resistência dele, para ele aguentar os 90 minutos, porque ele é muito importante para o time, ele é uma peça muito importante. E ele é jovem. Se ele fosse um jogador já em fim de carreira, beleza, dá para entender. Mas ele é jovem, então assim, ele jogar muito bem no primeiro tempo, mas chega no segundo tempo, o gás acabou, isso é um pouco preocupante. Se bem que eu até entendo o porquê. O motivo é porque ele é o único jogador que joga assim, que dá 100% de si, dá 120% de si. É ele quem arranca as jogadas, tenta assim, levar o time pro ataque, tenta cruzar da maneira correta, como ele fez pro Luciano no primeiro gol. Ele dá um drible muito bonito e depois cruza pro Luciano. Ele combate, ele vai atrás da bola. Se ele perde a bola, ele corre atrás. Diferente de muitos jogadores de São Paulo que a gente vê que o cara fica lá meio que andando em campo, de vez em quando dá uma corrida. Aí, beleza, né? Chega no segundo tempo, é natural que esse jogador esteja mais inteiro, enquanto que o Lucas Ferreira já esteja mais cansado. Mas mesmo assim, ainda assim é um pouco preocupante, porque é um jogador jovem que veio da base recentemente. É uma coisa que o São Paulo precisa ver. Ele precisa aí ganhar resistência. Se o Rian Francisco, por um lado, precisa ganhar um pouco mais de massa muscular, assim como o caso do Rodriguinho também, precisa ganhar um pouquinho mais aí de força, de massa muscular, o Lucas Ferreira, ele precisa ganhar um pouco mais de resistência. Conseguir aí puxar mais ar para aguentar mais minutagem dentro de campo. Bom, resumindo, é um placar muito magro e que preocupa porque o Náutico é uma equipe chata na casa deles. Um time muito tradicional, não pode subestimar, só porque é um time que tá. Não sei se o Náutico tá na Série C, Série B, mas é um time que não. Né, um bom tempo aí que não tem jogado na elite do brasileiro. Mas é um time muito tradicional, que tem uma camisa aí que precisa ser respeitada. E jogar lá, em Pernambuco, não vai ser fácil. Enfim, poderia ter sido um placar melhor, mas ganhamos o jogo, beleza. E agora focar na próxima partida, que vai ser pelo Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Falou, boa noite a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor. Isso é muito importante, isso me ajuda muito. E dar o like no vídeo. Valeu, falou.